só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as prosperidades por amor de muita vida. E uma dessas muitas vidas era ele. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Nos olhos de quem tanto mal viveu, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo céu a própria vida renunciou? Quem pode ser Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio
alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, que o Santo Espírito de Deus venha sobre nós, passeie no nosso meio, que nessa noite sejamos inundados pela glória do Senhor. Glória a Deus. Chegou a hora da gente mandar um abraço aí para o pessoal que está com a gente nessa noite, no terceiro domingo do Advento. Mandar um beijão aí para Sandra Regina, um abração para o meu querido professor Pedro Guimarães, Cida, beijão, Lúcia, Sueli, que está curtindo lá em Lisboa, minha tia Neuza. Mandar um beijão aí para o pessoal também que estiver com a gente aí através de sala de vídeo, tá bom? A gente não consegue ver por aqui, mas sabe que tem mais gente assistindo, tá bom? Vamos aproveitar essa bênção de estarmos sentindo a presença do Senhor e vamos orar, né? Precisamos orar e sempre vale a pena orarmos ao Senhor. Onde você estiver, fecha teus olhos, coloca teus pensamentos no Senhor. Pai, apresentamos a Ti o nosso coração. Tu sabes o que precisamos nessa noite. Não temos como preparar um culto para Ti sem dependermos que o Senhor fale ao nosso coração, traga, ó Deus, o revelar dos nossos segredos, não para que nos sintamos expostos, mas para que sejamos tocados, tratados, libertos e curados. Que seja uma noite de edificação, que ao lermos a Tua palavra fale conosco sobre o Senhor e que isso nos torne mais íntimos. Que a Tua palavra nos impulsione a cumprirmos a Tua vontade, que possamos ver os frutos, ó Deus, dessa operação do Espírito em nós, possamos ver os frutos na nossa vida. A cada decisão, a cada situação que colocarmos diante de Ti, que alcancemos a luz que o Espírito Santo traz, que nos mostra aonde podemos tropeçar, para que discernindo possamos desviar o nosso caminho e andarmos sempre com firmeza no Senhor Jesus.
Traz-nos cura, traz-nos libertação, renovo, fortalecimento, Pai, que o Senhor traga muito consolo da parte do Espírito Santo. Temos pessoas próximas, Pai, enfermas, gente nossa, por vezes internada, como isso dói, como isso machuca. Pai, que o Senhor traga consolo da parte do Espírito Santo àqueles que estão enlutados, pessoas que tiveram que sepultar pessoas próximas. Pai, tem misericórdia de nós, tira-nos de tudo isso, não sem que aprendamos a estarmos mais com o Senhor. Que essa proximidade do Natal não nos leve a fervor por consumo, mas sede da Tua presença, que sejamos despertados, Senhor Deus, a estarmos mais e mais na Tua presença, Pai. A Tua palavra fale conosco, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mandar um beijão aí para o Márcio Costa, família toda, Daniele, Ana Elisa, Laura, que o Senhor abençoe muito a vocês, que o Senhor dê essa saúde e essa paz. Eu quero ler um texto que está em Lucas capítulo 2, eu vou ler apenas o verso 14, de Lucas, que nos diz assim: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Palavra do Senhor, nesse terceiro domingo do Advento, a nossa busca, o nosso propósito é para que o Senhor nos conceda paz, para que a gente tenha um coração pacificado, uma mente livre de agitações, uma mente totalmente preenchida pelos pensamentos de Deus. Esse é o nosso desejo. E eu estou pegando a carona do Advento, da proximidade aí do Natal, e eu quero hoje checar com você como está a nossa vida de oração. Se eu perguntar aqui, todos creem no poder da oração. Mas uma pergunta que cabe fazermos para refletirmos, já que estamos nessa sede, nessa busca por nos aprofundarmos em Jesus, é saber como é que está a nossa vida de oração. Será que a gente pode medir e como podemos mensurar como está a nossa vida de oração? Bom, a gente precisa fazer perguntas. Tem gente que não gosta de ser perguntado porque se sente invadido, acha que é uma intromissão. Mas se eu não permitir que o Espírito Santo me pergunte, se eu não reflita acerca da obra do Espírito Santo na minha vida, no meu coração, não vou crescer. Então a gente tem que se perguntar, porque a pergunta, César, a pergunta, Márcio, Tia Neuza, Sandra, a pergunta tem o poder de tirar a gente do comodismo. Se eu perguntar hoje para mim mesmo como eu estou, eu vou ter que responder. João Aranha, se eu hoje fizer uma pergunta para mim mesmo, como é que está a minha vida de oração? Minimamente eu vou procurar enxergar como essa minha vida de oração está e no final das contas vou decidir que vou orar mais, vou reconhecer que preciso orar mais. Então tem algumas coisas que a gente pode perguntar que vão nos ajudar nessa reflexão. O meu papel aqui não é tanto trazer coisas que você não sabe, mas é chacoalhar isso dentro de você, facilitando, ser um facilitador para que você viva uma experiência. Vamos lá. Você reclama demais? Você tem reclamado muito? A gente tem fases na vida em que a gente talvez fique mais propenso à reclamação e a gente tem que avaliar que excesso de reclamação, quando a gente começa a reclamar demais,
Eu acho engraçado quando vocês começam a conversar entre vocês nos comentários. A Sandra conhece o João Aranha, então eles estão se falando aqui porque eram vizinhos próximos e agora estão distantes, que João está em outro lugar. Vocês começam a conversar, eu acho super engraçado isso, porque é uma novidade, né? É uma novidade. A gente não tem isso num culto, mas a gente tem nessa interação super diferente aqui que a gente vai se adaptando, né? Voltando aqui à palavra. A gente tem motivos para reclamar. Temos problemas que nos fazem sentir o desejo de reclamarmos, de nós murmurarmos. Mas com toda certeza, a reclamação é um sinal de que há uma falha, há uma deficiência na minha vida de oração. Eu entrego muito a Deus e evidencio que entrego muito quando eu reclamo pouco. Quando eu reclamo muito, isso significa que eu não coloquei muito no... É isso mesmo, João. Traços da modernidade. Eu percebo que entreguei pouco quando eu reclamo muito. Porque há uma transformação, há uma troca maravilhosa que acontece entre nós e o Senhor. Você tem... Olha só que troca constrangedora, mas é exatamente assim que acontece. Eu coloco o meu problema lá, no altar de Deus. E Deus coloca no meu coração fé e confiança. Eu coloco no altar do Senhor a minha guerra, aquilo pelo que eu estou lutando, o problema que eu estou vivendo. E Deus coloca no meu coração a certeza de que as coisas vão para o lugar, tudo vai para o lugar. Eu queria dizer isso nessa noite. Estamos vivendo uma desordem muito grande por conta dessa pandemia. Mas vai tudo para o lugar. Se a gente se apegar ao que está acontecendo, em lugar de se apegar ao Senhor, vamos ficar esgotados. Se a gente fizer a melhor escolha, que é nos apegarmos mais ao Senhor, a gente vai trocar. A gente coloca o peso na cruz de Jesus e deixa que entre no nosso coração a paz. Nós lemos sobre isso, não é? O texto que nós lemos que narra uma passagem, não é? Do nascimento de Jesus, diz isso: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede favor. Precisamos glorificar a Deus nas alturas, e o resultado dessa adoração não é que Deus se sinta venerado, mas é que eu tenha o meu coração pacificado. É isso que acontece. Você ora a Deus, você adora ao nome do Senhor, só que quem é beneficiado, quem é favorecido por essa adoração, não é Deus, porque não tem nada que mude o que Deus é. Se eu disser que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, isso não altera aquilo que Deus é. Mas quando eu adoro ao Senhor, eu creio que essa adoração retorna para o meu coração, para a minha vida, como paz, uma pacificação que consegue me deixar tranquilo até mesmo em meio a uma tempestade. Eu não tenho o direito de chegar para você e dizer que está tudo bem quando não está tudo bem. Muitos de nós estamos passando por tempestades, ventos, uma agitação tremenda. Mas o poder da palavra, o poder do Evangelho, confere ao meu e ao seu coração uma paz que excede o entendimento. Eu não sei como é que você está conseguindo viver no meio de tanta confusão, mas você está sendo sustentado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, e isso é motivo de gratidão ao nosso Senhor. Existem pessoas que vivem em constante murmuração. Eu não posso acreditar, Sunelma, eu não posso acreditar, Claudinha, que uma pessoa que está constantemente murmurando, ela também está orando muito. Porque a oração ela não se mede pelo tempo em que eu vou para um canto e começo a falar: Deus me abençoa, Senhor, obrigado. A oração ela é uma forma de vida em que eu
vou condicionando, tornando cativos os meus pensamentos e as minhas emoções à presença de Deus, de maneira que há uma correspondência. Há uma correspondência. O que acontece? Entreguei a um efeito. Assim como você que está acostumado a tomar uma determinada medicação, você toma a medicação e depois de um certo tempo, aquela medicação começa a fazer um determinado efeito sobre o teu organismo. Existem até situações em que a gente precisa ficar internado porque uma medicação que entra pela veia, ela rapidamente dá a resposta que o corpo precisa naquela situação em que estivermos tratando ou no tratamento, na lida com uma enfermidade. Então, se a gente não está sofrendo o efeito da oração, é porque a gente não está chegando a orar. Não é? Eu poderia dar um título para essa mensagem, por exemplo, pílula de farinha, não é? Para fazer uma ponte entre aquilo que a gente acha que é, né? Que a gente chama de placebo, não é? A gente chama de placebo, quando a gente está tomando um remédio que na verdade não tem nada e o efeito é apenas psicológico, não é? Mas eu creio que o poder do Evangelho não é um poder psicológico. Eu não oro, veja bem, eu não oro para parecer que as coisas estejam bem. Eu oro porque eu creio que a oração não me arranca da realidade, mas ela traz o sobrenatural para dentro da minha realidade e isso é muito especial. Então, reclamação e murmuração constante deve chamar nossa atenção. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que isso acontece com algumas pessoas e não acontece com outras. Precisamos vigiar, policiarmos, não os pensamentos ou as ações, o que as outras pessoas falam, mas precisamos vigiar e policiar aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. E quando a gente perceber, essa é a dinâmica do Evangelho na gente. A gente começa a ficar atento, despertado, para que quando a gente começa a murmurar, a gente está sendo sinalizado pelo nosso corpo de emoções que precisamos orar mais. E quando não estamos, evidentemente, murmurando e reclamando, é porque estamos em oração, estamos levando uma vida de oração. Uma outra coisa aqui que sinaliza muito bem a falta de oração é a indignação com Deus. Existem situações, e eu passo por elas, questionar Deus acerca de coisas e achar até mesmo que Deus não quer fazer. Eu não tenho vergonha de dizer que muitas vezes eu faço perguntas para Deus que eu acho que Deus poderia responder. Mas quando eu começo com esse ar de indignação, eu já estou denunciando que estou orando pouco, porque pouco do Espírito Santo está em mim, a porção que está em mim do Espírito Santo não está sendo suficiente para dar conta do meu coração, para que eu confie mais no Senhor. A gente, às vezes, se ilude tratando Deus como nosso empregado, e essa situação, essa relação nunca pode ser invertida. E quando eu penso em Deus como meu empregado e tento confrontá-lo como se eu fosse o patrão de Deus, isso é sinal de que eu estou orando pouco. Eu acho que estou conseguindo me fazer entender. Por exemplo, criança, Danielzinho, 3 anos, quando ele começa a reclamar muito, a gente identifica que ele já está muito próximo de querer dormir. Então, a gente sente que está faltando sono, ou às vezes fome, existe alguma ausência, existe alguma carência que precisa ser suprida. Criança precisa de atenção, criança por vezes está sentindo, quando é menorzinha, não sabe dizer, às vezes está sentindo frio, às vezes está sentindo incômodo, e a maneira como a criança responde a maior parte daquilo que passa, principalmente nos primeiros tempos, né, nos primeiros anos, é com choro. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu não condeno você pelas tuas reações. Eu só quero que você perceba que pode identificar através das tuas reações o que é que está faltando. Está faltando alimento espiritual? Então eu preciso me alimentar mais, porque eu estou com fome. Então a minha reação é de quem está com fome.
Você precisa ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo, porque se eu estou sentindo frieza espiritual, eu preciso me aquecer no Espírito Santo, e a proposta do advento é justamente essa. O que é que está faltando? Eu não quero que você se acostume a reclamar indicando aquilo que está faltando, mas você precisa, eu e você, precisamos compreender que esse é o tempo. Não é outro tempo, senão da gente buscar mais a Deus. O que é que está faltando? O que é que está faltando? A criança, ela pensa que sabe o que é que está faltando. Mas, normalmente, quem identifica o que é que está faltando de verdade é a mãe. E no nosso caso, nós cremos que o nosso Senhor, Ele sabe o que a gente precisa. Então precisamos estar na presença de Deus. Todos os problemas da nossa vida têm a ver com um nível de amor no qual nós não estamos saciados, do qual estamos carentes. Quando eu sinto bastante o amor de Deus, eu me sinto sustentado, aquele amor é suficiente, eu sigo em paz. Quando eu me sinto pouco amado, quando eu não discerno esse amor, quando eu não consigo identificar esse amor porque eu estou frágil espiritualmente, porque eu estou frio espiritualmente, é sinal de que eu preciso buscar e me aplicar mais, porque eu não posso ficar assim. Bom, uma vida de oração nos leva a nos concentrarmos naquilo que Deus tem para nós. Agora, veja só o que acontece. Quando eu começo a falar muito da vida das outras pessoas, quando eu começo a reparar muito, a observar muito, a tecer muitos comentários acerca da vida de outras pessoas, quando eu pego a vida alheia e começo a falar e tratar como se fosse minha, é sinal de que está faltando oração. Sabe por quê? Quem ora recebe revelação de Deus sobre sua própria vida, sobre sua jornada. Qual é o chamado? Qual é o chamado que Deus tem para a vida da Sunelma? Qual é o chamado que Deus tem para a vida da Isilda? Qual é o chamado que Deus tem para a vida da Sandra? Qual é o chamado que Deus tem para a vida da Claudinha? Quando eu discerno qual é o chamado de Deus para a minha vida, eu não consigo me ocupar com a vida das outras pessoas no sentido de intromissão, a vida delas, porque estou concentrado naquilo que Deus quer fazer na minha vida, até mesmo como Deus deseja me usar na vida de outras pessoas. Então, se penso na Claudinha, não é para julgar a vida dela, mas para cumprir um propósito na vida dela, se esse for o chamado, se essa for a direção de Deus por intermédio do seu Espírito Santo. Então, a vida daquele que ora é completamente diferente, porque as ações dele são ações que são desdobramentos dessa vida de oração. Agora, se eu não tenho vida de oração, Karina, se eu não tenho vida de oração, eu vou ficar falando da vida dos outros? Se eu tenho vida de oração de verdade, eu vou me comprometer a cumprir propósitos na vida das pessoas. Eu posso falar que muitos de vocês cumprem propósitos maravilhosos na minha vida. Não é? Karina mesmo, a Sandra, não é? Todos vocês, de alguma maneira, cumprem propósito na minha vida. Então, essa participação é interessante. Agora, imagina que essas pessoas todas que estão conosco hoje, ouvindo essa transmissão, essa pregação da palavra, se a gente começasse a se intrometer nas vidas dos outros, tornaríamos a nossa vida um verdadeiro inferno. A nossa vida só é uma vida tranquila se a paz que nós lemos quando Jesus nasceu, não é? Olha só. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus. Então, o louvor a Deus pelo nascimento de Jesus foi uma declaração de paz na terra. Olha, nosso coração é uma terra que precisa de paz. E essa paz, ela só nasce no nosso coração quando Jesus nasce aqui dentro e cresce em nós. Eu faço votos de que Jesus cresça muito na nossa vida. Precisamos muito que Jesus cresça em nós, porque o que mais queremos, Cida, o que mais queremos, Isilda, é que Jesus fique do mesmo tamanho. Sabe por quê? Porque criança, a gente faz o que quer com a criança, não é? Agora, quando se trata
de alguém maior do que nós, que esse é o nosso objetivo, que ele cresça e que nós diminuamos, aí precisamos seguir ordens. A gente não gosta de cumprir ordens, não é? A gente não gosta que as pessoas digam pra gente o que a gente tem que fazer, que se metam na nossa vida, mas quando se trata de Jesus, precisamos deixar que ele traga restauração, mude a nossa vontade. Quantas vezes a gente tem uma vontade e aí, por causa da confissão que um dia fizemos de que entregaríamos nossa vida a Jesus, permitimos que ele dê a direção, que muitas vezes é diferente da nossa direção, e aí a gente muda. Pregação da palavra é para gerar mudança na gente. A gente tem que entrar num culto em que a palavra de Deus vai ser pregada de uma forma e precisa crer de todo o coração que ao final daquela experiência vamos ter o encaminhamento para uma mudança. Eu pergunto para você, o que é que vai mudar na tua vida de oração? Eu sei que você sabe orar, eu sei que você ora, mas como está a nossa vida de oração? É uma pergunta que a gente faz sobre a nossa vida. Não é sobre um ritual, não é sobre uma prática, mas é sobre a nossa forma de viver. Uma outra coisa que é sinal de pouca oração é braços cruzados. Quando você cruza os braços, é porque está faltando a coragem e a fé que brotam no coração daquele que ora. Quem ora recebe uma porção de fé renovada, que é acrescentada, aumentada, agregada, e essa fé gera uma coragem para a gente empreender. Deus tem projetos, Adilson. Deus tem projetos para a nossa vida. E se a gente cruza os braços, não é? Porque uma coisa é descansar em Deus. Uma coisa é descansar em Deus. Descansar em Deus significa que você não vai fazer da sua maneira, mas vai crer na maneira de Deus de fazer. Isso não nos isenta de trabalharmos. Nós vamos precisar agir, mas não agiremos em função, nós não vamos agir em função da nossa força própria, da nossa vontade. Não vamos nos estribar na nossa própria força, mas estaremos na força do Senhor, agindo na direção dele. Quando Davi venceu Golias, ele não venceu com a armadura de Saul, mas ele foi no ribeiro, desceu ao ribeiro, pegou as pedrinhas, ele tinha uma funda, não é? Ele fez alguma coisa, ele não cruzou os braços. O que ele não fez foi a vontade de Saul, que foi um rei que desobedeceu ao Senhor, que não estava na direção de Deus. Bom, o que é interessante, eu vivo muito isso com o Daniel. O Daniel tem 3 anos. Quando eu chamo o Daniel para me ajudar em alguma coisa, eu sei que ele não vai me ajudar. Eu quero é que ele tenha a sensação de que ele está participando comigo e, obviamente, a companhia dele é maravilhosa para mim. Então, hoje mesmo eu estava tirando água da cisterna, eu estava colocando numa garrafa e eu falei para ele, eu fiquei imaginando, né? Eu fico com medo dele cair na cisterna, que é muito grande. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, você segura a garrafa. Irmãos, eu não tinha a mínima necessidade de que alguém segurasse a garrafa. Mas eu tinha que dar uma atribuição para ele porque eu queria perto de mim. Se você está entendendo, quero que você compreenda que Deus é Pai, quer você por perto e quer fazer de mim e de você coparticipante. Quem vai fazer o milagre, quem vai manifestar o poder, quem vai fazer o sobrenatural é o Senhor, mas Ele te chama para participar. Olha que coisa maravilhosa. A sua boca vai liberar palavras que vão manifestar o poder de Deus. É Deus quem vai fazer. Não é? Você vai colocar a mão sobre o doente e o Senhor vai curar. É Ele quem vai curar, mas Deus tem o prazer de nos dar esse privilégio, esse encargo de sermos coparticipantes daquilo que Ele faz. Vida de oração. Se eu oro, eu me conecto com a vontade de Deus de maneira que eu passo a participar daquilo que Ele pode fazer. Deus quer fazer uma obra na nossa vida, quer que a gente participe. Então não há tempo, não há condição de um servo do Senhor
que tem vida ativa de oração se sentir entediado, porque Deus quer fazer tantas coisas e quando estamos conectados, não há sequer espaço em nós para tédio, para solidão, para nada disso, porque Deus enche o nosso coração com as suas propostas e nos dá força para sermos coparticipantes daquilo que Ele faz. Bom, outras perguntas que a gente pode fazer. Eu estou perturbado? Tem alguma situação que está me tirando o sono? Tem alguma coisa que está me tirando a paz? Se eu creio que Jesus trouxe a paz, se eu creio que o nascimento de Jesus, assim como a esperança da sua vinda para buscar a sua igreja, nos traz paz, se eu estou agitado, é porque me falta essa paz que eu conquisto na oração, crendo naquilo que Jesus já fez por mim. Eu me sinto perturbado às vezes, você também poderá se encaixar nisso. Não podemos passar por isso sem discernirmos que podemos vencer essa perturbação que se instala por vezes com oração. Quanto mais eu me agito, menos eu estou orando de verdade. Quanto mais eu oro, menos agitado eu fico, porque a oração ela vem no sentido de promover essa paz. A gente nem sempre tem motivos para estar em paz, mas ficamos por obra do Espírito Santo na nossa vida. Talvez você esteja à beira de desistir de alguma coisa. Existem desistências que são livramentos do Senhor para nós, como é óbvio. Deus tira muitas vezes coisas que estão trazendo perturbação para a nossa vida e a gente entende que é um livramento. Assim como existem coisas de Deus que a gente quer largar. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer a obra do Senhor, eu não quero mais que Deus me use dessa maneira, porque... E aí começamos a dar muitas justificativas e precisamos perceber que a desistência pode ser um sinal de que estamos orando pouco, porque a oração traz um renovo. Tem hora que você está cansado. E aí basta que você seja renovado. Não é isso que acontece quando a gente acorda? A gente acorda e o primeiro minuto a gente pensa, preciso ficar na cama. A luz se acende, água no rosto, banho, seja qual for o teu ritual de manhã, daqui a pouco você já não está com aquele sono gostoso que você está. Você venceu a sonolência porque se deixou despertar. E é isso que acontece com aquele que ora, ele sai de uma sonolência espiritual e é despertado para a luz do Senhor e não quer viver outra coisa, ele quer cumprir propósitos. Está se sentindo fraco, não é? A oração traz a força que a gente precisa para perseverar. E aí só existem duas maneiras de nós vivermos. Se a gente tem vida de oração, a gente vai sofrer o efeito dessa oração. E tudo que se desdobra daquilo da vida de quem ora. Se a gente está com problema, se a gente está com carência, se a gente está fraco nisso, vamos nos envolver com isso. Então, se você já tem uma direção de Deus, se você tem uma vida de oração e Deus já te comunicou quais sejam os propósitos dele para a tua vida, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Existem coisas que você já sabe que é contigo mesmo, que é você quem vai fazer e não pode fazer, não pode transferir para absolutamente ninguém. Existem coisas sobre as quais você não tem a revelação, você não tem a direção de Deus ainda, então eu vou buscar. Só tem como viver assim. Por um lado, eu executo, que já sei que é plano, e por outro lado, eu busco que Deus me conceda a sua planta. Eu quero terminar dizendo que oração não é uma questão de tempo gasto falando com Deus. Oração é uma consciência, oração é um entendimento que se a gente não tem, tem que buscar. Se a gente tem, precisa colocar em prática. E, por fim, a oração ela é evidenciada por uma vida de gratidão. Pessoas gratas são pessoas que estão vivendo uma vida de oração. Pessoas ingratas não têm vida de oração. Então,
a vida espiritual pulsante em nós, a vida de Deus em nós fluindo, o Espírito Santo agindo, vai gerar um coração capaz de ser grato. Eu tô com a comida tá tão cara, o supermercado tá tão caro, os produtos, que a mesa se tornou um lugar que eu tenho mais reverência do que antes. Porque sei que o fato de fazer várias refeições num dia é sinal da graça de Deus num tempo tão difícil. Eu contei numa outra oportunidade que eu fui num determinado supermercado para pegar folhas para as galinhas, porque eu ouvi que num determinado horário o supermercado ele dispensava as folhas que não iam vender, e as galinhas aqui do sítio adoram, né? E eu nunca mais voltei porque fui surpreendido por muitas pessoas que iam lá para pegar a verdura não boa para vender para o sustento. E me marcou profundamente uma velhinha que falou assim, ela viu que eu cheguei cedo, ela falou assim, não, vou dividir com você aqui, o que tem, não tem muito hoje. Eu fiquei muito constrangido, porque eu sabia que ela estava pegando para comer o resto. O que a gente dá para a galinha, porque não vai comer. Estava servindo para alimentar pessoas. Então a mesa se tornou um lugar de muita reverência para mim, onde eu digo, poxa Deus, muito obrigado por me incluir dentre aqueles que estão favorecidos e podem fazer mais de uma refeição, várias refeições num dia. Isso tudo é muito especial. Eu te convido a orar nesse momento, porque eu sei que você pode orar mais. Eu só estou aqui, um dos propósitos de falar sobre isso é porque não adianta a gente falar sobre um advento que se torne informação se isso não ferver dentro de nós. E só vai ferver se tivermos uma vida de oração. A água só ferve quando eu risco o fósforo, ligo o fogão e coloco a água numa panela para aquecê-la até que ela possa pegar fogo, no sentido de ferver, não é? Então, para a gente ferver, precisamos orar mais. Eu te convido nesse momento a você fechar teus olhos para nós orarmos. Pai, queremos responder sobre a nossa vida de oração dizendo algo. Queremos orar mais. Que o Senhor nos dê mais profundidade contigo, Pai, que não fiquemos atrás de barulho, mas que a nossa busca possa ser intensa, que sejamos fervorosos em buscar a Tua presença e que o Senhor nos faça transbordar do Teu Espírito Santo. Manifesta o Teu poder, Pai, de maneira que possamos dar frutos, que hajam evidências da nossa vida de oração, não pelo tempo que passamos orando, mas pela vida que levamos contigo e na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Cura, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca. Toca-nos como o profeta falou, Pai. Toca-nos com a brasa viva do altar. Nós somos seres de lábios impuros. Se o Senhor quer falar por nosso intermédio, toca a nossa boca, Pai, para que no lugar da murmuração e reclamação possamos profetizar a bênção e a manifestação do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Ó Pai, muda a nossa vida. Estamos num domingo, iniciaremos uma semana, talvez difícil, mas que seja uma semana diferente, marcada por experiências, por intensificarmos uma vida de oração. Que a nossa vida esteja na Tua presença, Senhor, que todos os gigantes sejam derrubados no poder do nome de Jesus, que a gente se aplique na oração e viva experiências poderosas com o Senhor, que não nos distraamos, que não venhamos perder nossa fé. Pelo contrário, Senhor, aumenta o fogo da Tua presença na nossa vida. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti nas alturas. Paz sobre nós venha, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo
sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Se essa mensagem marcou você, tocou teu coração, curta, comente, compartilhe. Siga a gente lá no canal no YouTube, para onde essa mensagem vai a seguir. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã para a nossa devocional. Uma bênção, várias pessoas conosco. Graças a Deus por isso. Deus abençoe.